Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Muito bom dia! Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Clamo a Deus nesse momento que possa estar ao teu lado aí nesse instante, onde você se encontra nesse momento. Não sei se dentro do carro, não sei se no trabalho, na rua, em algum outro ambiente, mas que a mão do Eterno esteja sobre você nesse momento. Deixo com você também uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 8, verso 13, onde a Bíblia diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Provérbios, capítulo 8, o verso 13. O nosso Deus aborrece o mal, o nosso Deus é aversivo ao pecado. É por isso que um dia Jesus Cristo voltará aqui a essa terra não mais como um servo sofredor, mas com poder e glória, para que ele possa colocar um ponto final na história do pecado. E nós estaremos livres de todo o sofrimento, de toda dor, e estaremos com o nosso Deus por toda a eternidade. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 37, o versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Davi, quando escreveu esse salmo, Davi já estava idoso, já estava próximo do final da sua vida. Mas, na verdade, Davi fazia algumas perguntas que ele estava em busca de resposta. Por que é que o ímpio prospera? Por que é que o ímpio a cada dia consegue conquistar coisas que muitas vezes aqueles que são justos, íntegros, não conseguem conquistar? Mas é ele mesmo que traz resposta para as suas perguntas. Ele consegue compreender que a prosperidade dos ímpios é transitória, é passageira, é terrena. As conquistas dos ímpios é para essa terra, não são para a eternidade. As verdadeiras conquistas que um ser humano deveria somar para a sua vida não é para essa vida, mas para viver ao lado de Deus para todo sempre. O conselho de Davi no mesmo salmo é confiar em Deus, é depositar a sua fé no braço do Onipotente, porque os olhos do Senhor estão sob a face dessa terra. Ele vê as obras de todos os seus filhos que se encontram nesse mundo, quer sejam boas, quer sejam ruins. E no final de todas as coisas, ele irá recompensar cada um individualmente, de acordo com como viveram diante do seu Deus. No versículo 1, enfaticamente, ele se volta como um conselheiro falando: não se indignes, não se perturbe, coloca nas mãos de Deus. O cristão que se ira por causa da prosperidade dos ímpios, ele pode em algum momento perder o foco da sua trajetória. Deixe que Deus julgue, que Deus seja o juiz. A responsabilidade de todo cristão nessa terra é abençoar todas as pessoas, não julgar o seu caráter. Se alguém lhe busca, em busca de auxílio, nós precisamos amar essas pessoas. Nós somos as mãos e os pés de Deus nessa terra para levar os seres humanos a entender quem é o Senhor. O Salmo 37, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5 nos dão uma sábia receita de como é que nós podemos vencer as dificuldades que nós encontramos nesse mundo. A primeira delas é confiar no Senhor. A despeito de lutas e problemas que nós possamos passar nesse mundo, nós não podemos permitir que a nossa fé venha a ruir. Precisamos confiar no Senhor. A confiança em Deus é a base da vida cristã. A própria palavra do Senhor mesmo nos afirma: aqueles que um dia alcançarão a salvação em Jesus Cristo, a alcançarão pela fé no braço do Onipotente, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nenhuma das obras que nós fazemos nessa terra são contadas como dignas para recebermos a salvação, mas a nossa fé é imprescindível para que nós possamos construir a nossa vida para a eternidade. O versículo 4 nos ensina a agradar a Deus. Como é que nós podemos agradar alguém? Da mesma forma como um filho muitas vezes se aproxima de um pai na busca de querer alcançar alguma coisa, mas está ali agradando aos seus pais, nós precisamos nos aproximar do nosso Deus e desenvolvermos com Ele um relacionamento sólido, um relacionamento de amor, um relacionamento próximo, para que nós possamos expressar para Ele o quanto nós o amamos e nós possamos sentir o braço protetor do nosso Deus sobre a nossa vida. É dessa forma que nós agradamos a Deus, buscando a cada dia viver uma vida de fidelidade, confiando nos méritos de Jesus Cristo
e Deus então irá atribuir a nós os méritos do seu Filho. O versículo 5 conclui a receita desses 3 versos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar-se a Deus nunca acontece num único dia. Entregar-se a Deus é uma entrega diária. Todos os dias, quando nós nos levantamos, nós precisamos mais uma vez reformular essa aliança e nos colocarmos nos braços do Senhor. Deus espera que os seus filhos a cada dia santifiquem a sua vida diante do altar. É uma entrega que se dá somente diante da presença do nosso Deus. Nunca que alguém conseguirá alcançar a salvação ou a santificação longe do Senhor. Eis a necessidade de constantemente, diariamente e muitas vezes no decorrer do dia, buscarmos ao Senhor e nos colocarmos nos seus braços. Confiar no Senhor não pode ser apenas uma área da nossa vida. Confiar no Senhor tem que ser todas as áreas da nossa vida. Confiar no Senhor envolve colocar a nossa casa, o nosso carro, a nossa moto, as nossas vestimentas, o nosso alimento, o nosso dinheiro, colocarmos tudo nas mãos de Deus, porque reconhecemos que tudo o que recebemos provém das mãos do Criador. O versículo 6 do capítulo 37 fala sobre a justiça. É nesse momento que nós expressamos onde está o nosso coração, a quem de fato nós entregamos a nossa vida. Se nós entregamos o nosso coração por completo nas mãos de Deus, mesmo que eu e você seja caluniado por alguém, nós manteremos a nossa fé no braço do Onipotente, porque saberemos, alguém poderá manchar o nosso nome, mas nunca conseguirá manchar o nosso caráter. As emoções nocivas que nos afligem diariamente, o medo, a ansiedade, tristeza, angústia, ira, raiva, são sentimentos que nos separam de Deus. São sentimentos que revelam onde nós temos depositado a nossa confiança. Muitas vezes é por falta de confiar em Deus que nós tememos de agir de acordo com Ele tem pedido. É por isso que é necessário a cada dia recorrer aos braços do Senhor, submeter a nossa vontade à sua vontade e permitir que Ele conduza e se assente no trono do nosso coração para que vivamos uma vida santa diante do Senhor. O salmista nos orienta qual deve ser a nossa atitude em relação ao ímpio, em relação ao injusto, aquele que é malfeitor, é deixar de que Deus o julgue. Nós não estamos nessa terra na responsabilidade de julgar ninguém. Nós precisamos a cada dia avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus, mas a vida do nosso irmão, do nosso semelhante, precisamos permitir que é Deus que o julgue, é Deus que faça juízo sobre a sua vida. Se o castigo provém das mãos do Senhor, é Ele o responsável para dar o veredito final. A mansidão dificilmente é reconhecida como sendo um instrumento ou uma arma para lidar com os momentos difíceis da vida. Geralmente, quando nos deparamos com dificuldades, nós queremos lutar com as nossas próprias armas. Mas o salmista Davi nos convida a lutarmos com as armas do Senhor. É com a mansidão, é com a perseverança, é com a fé, é com a submissão à vontade de Deus, é oferecendo perdão a pessoas que não merecem, é que nós iremos alcançar a vitória. Porque foi dessa forma que Jesus Cristo venceu. Se Jesus venceu dessa forma, somente o Senhor é modelo para a nossa vida. E vivendo de acordo como Jesus Cristo viveu, nós iremos ensinar, nós iremos testemunhar para outras pessoas do amor de Deus e elas um dia saberão do amor de Deus através da nossa vida. O mal é como um bumerangue, ele sempre volta para aquele que um dia lançou. Se nós lançamos uma palavra ferina, pode ter certeza, um dia, a depender do tempo, ela vai acabar voltando para as mãos que a proferiram. Em muito nós conhecemos uma pessoa, a maneira como ela lida com o seu recurso, com o seu dinheiro. Devemos entender que todo o recurso que recebemos provém das mãos de Deus. É reconhecendo que dinheiro é bênção do Senhor, mas a maneira como nós usamos as bênçãos de Deus determina quem nós somos, determina a sobriedade para reconhecer as bênçãos de um Pai de amor. Aqueles que são filhos do doador de todas as bênçãos sempre saberão onde gastar os recursos do seu Pai, onde aplicar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Nunca o fazerá de qualquer forma e nunca será mesquinho, porque sabe da generosidade do seu Pai. A diferença do justo para o ímpio está na maneira como ele lida com o pecado. O ímpio não tem preocupação em resolver os seus problemas com Deus. Diferente do justo,
O justo, quando comete algum pecado, por imediato ele se volta para Deus, reconhece as suas falhas e busca reconciliar-se com o seu Deus. Salmo 37, o versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Na verdade, Davi estava escrevendo esse salmo já no final da sua vida, mas ele tinha uma lição de vida a ensinar aos mais jovens. Viver uma vida de confiança em Deus deve ser a base de todo relacionamento de um filho para com seu Pai Celestial. Porque quando nós confiamos no seu Pai, nesse mundo nós podemos passar por dificuldades, mas temos um Pai de amor que cuida de nós, que nos ama, que supre as nossas necessidades e não permite que passemos por provações além daquelas pelas quais nós podemos suportar. Na época do rei Davi, haviam leis que protegiam todas as classes de pessoas. Quando havia uma plantação, os ricos eram obrigados a deixar os pobres colher para que eles não passassem necessidade. Mas quando o povo de Deus se tornou desobediente ao Senhor, as mesmas leis deixadas por Deus acabaram perdendo seu valor, porque os ricos cada vez mais se tornaram egoístas e se esqueceram de ajudar aqueles que eram mais pobres. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus tem valor para nós, mas quando as pessoas dão as costas para o Senhor, os ricos se tornam cada vez mais ricos, se tornam cada vez mais egoístas, dão as costas para o Senhor e se esquecem daqueles que são mais fracos e carentes que vivem nessa sociedade. Mas aqueles que são cristãos, que amam o Senhor, jamais podem se esquecer que esse princípio está na palavra de Deus, esse princípio é eterno. Deus espera que os cristãos amem a todos os outros irmãos que se encontram nessa terra. Deus espera que aqueles que temem a Deus reconheçam a necessidade de ajudar aqueles que estão passando por necessidade. Amar ao semelhante é um princípio da lei de Deus, é um princípio eterno. Quando nós estudamos esse salmo, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: o mundo em que nós vivemos, essa vida, é uma escola para a vida por vir. Aqui nós estamos vivendo para aprender como é que nós devemos viver na outra vida, na vida eternal. Aqueles que são aprovados nessa vida irão alcançar a salvação em Jesus Cristo. Foram aqueles que viveram uma vida de amor, uma vida que amaram seu semelhante. Dessa forma, terão a alegria de estar com Deus por toda a eternidade. Mas aqueles que vivem uma vida egoísta nessa terra não serão aprovados para viver com o Senhor na Nova Jerusalém. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 37 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: jamais nós deveríamos nos esquecer de um fato. Nós vivemos nesse mundo nos preparando para a vida por vir. Os olhos do nosso Deus estão sobre a face dessa terra. Aqueles que viverão eternamente ao lado do Senhor serão aqueles que nessa terra vivem de acordo com a palavra de Deus, nos ensina como nós devemos viver. São aqueles que se entregam nas mãos de Deus, são aqueles que agradam ao Senhor, são aqueles que confiam no Senhor. Nesta terra nós nos preparamos para viver com o Senhor por toda a eternidade. Nesse mundo nós podemos passar por momentos difíceis, por provações, por aflições e dificuldades, mas jamais devemos nos esquecer. O nosso Deus jamais permite que passemos por lutas que nós não possamos suportar. Se porventura viermos passar pelo vale da sombra da morte, tenha certeza, nós temos um Deus de amor, nós temos um Pai de amor que está ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. É por isso, amigo, que nessa manhã eu convido você a fechar os seus olhos, a abrir seu coração e permitirmos que Deus inunde a nossa vida para que alcancemos a vitória. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. A cada dia nós queremos viver mais para o Senhor e menos para nós. Por favor, nos toma nos Teus braços nesse momento. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã, Ele abençoe a tua vida e te conceda paz em nome de Jesus. Amém.